Esse cara tentou se enviar pelo correio ao redor do mundo dentro de uma caixa e pagou caro por isso. Essa mulher ficou famosa por causa de algo inacreditavelmente estranho que se escondia no meio de suas pernas. Esse homem era de alguma forma anão e gigante ao mesmo tempo. E esse sujeito foi criado por lobos. Como diabos tudo isso pode ser verdade? Vem comigo para descobrir, além de desvendar o segredo muito perturbador que essa mulher mantinha trancado em seu sótão e outras loucuras, enquanto exploramos histórias que parecem fake, mas são 100% reais. Em 1965, pouco depois de Brian Robson, de 19 anos, deixar sua casa no país de Gales rumo à Austrália, ele decidiu que a vida por lá não era para ele. Infelizmente, ganhando muito pouco, Brian não tinha dinheiro para uma passagem de avião de volta para casa, o que significava que ele ia precisar ser criativo até demais. Em uma primeira tentativa de voltar, Brian embarcou clandestinamente em um navio com destino a Londres. Ele usou um passe de visitante para embarcar e se escondeu no porão de carga até a partida. Apesar do início parecer promissor, algumas horas após o início da viagem ele começou a enjoar violentamente e foi obrigado a procurar atendimento médico. Assim que a sua farsa foi descoberta, a tripulação o escoltou para fora do navio e o abandonou na Nova Zelândia. Mas ele não ficou preso por muito tempo. Ele conseguiu uma pequena ajuda financeira de um parente na Austrália, o suficiente para voltar a Sydney de avião, mas não o suficiente para retornar ao Reino Unido. Ao voltar para a Austrália, ele elaborou um plano totalmente novo, ainda mais arriscado que o primeiro, inspirado por Rex Pierce, um homem que se enviou com sucesso de Londres para Perth pelo correio no ano anterior. Brian decidiu que viajar em um caixote pelos correios era a melhor opção. Ele planejava se enviar com pagamento na entrega, para que só precisasse se preocupar em pagar taxas quando voltasse para Londres. Usando documentos falsos de uma empresa que conseguiu com um amigo, Brian convenceu a empresa aérea Qantas Airlines de que o caixote ia transportar um grande computador IBM 7030, o qual seria enviado para Londres para manutenção. Com o transporte resolvido, ele comprou um caixote em uma loja de materiais de construção, com dimensões de 76 por 66 por 96 centímetros. Não era muito maior do que a caixa de uma máquina de lavar roupa padrão de carregamento frontal, um encaixe bem apertado. A lateral do caixote em que Brian entrou foi pregada por dentro assim que ele estava lá, e ele tinha consigo um alicate para abri-la novamente quando chegasse a Londres. Como Brian também levou uma mala grande, isso significava que ele tinha que ficar sentado com os joelhos pressionados contra o peito durante toda a viagem de 36 horas. Não dava para esticar as pernas nem se virar. E embora os dois travesseiros que ele levou tornassem a situação confortável no início, ele não ia ficar confortável por muito tempo. No dia 17 de maio, com apenas uma lanterna e duas garrafas à mão, uma com água e outra para emergências da natureza, começou a primeira etapa da viagem de Brian de Melbourne a Sydney. Ele conseguiu entrar no avião sem problemas, mas as coisas rapidamente começaram a dar errado. A princípio, a caixa dele foi virada de cabeça para baixo, mas como ele estava preso por cintos de segurança, por mais que tentasse, ficou apertado demais para ele se virar. Seu pescoço começou a latejar e o sangue subiu à sua cabeça. Em pouco tempo, a dor era tanta que ele começou a desmaiar repetidamente. Finalmente, após passar 22 horas de cabeça para baixo, a caixa de Brian foi virada e carregada em outra aeronave. Mas os problemas não acabaram aí. O que Brian não sabia era que o voo original da Qantas estava com excesso de reservas e a companhia aérea o colocou em uma aeronave da Pan American com uma rota mais longa. Isso talvez não fosse um problema, mas como o compartimento de carga não era aquecido, a situação dele se tornou cada vez mais grave. De dificuldades respiratórias a dores nos cotovelos e joelhos, seu corpo inteiro agonizava. Durante todo o voo, Brian oscilava entre estar consciente e inconsciente, atormentado pelo pesadelo da caixa sendo jogada para fora do avião. Quando pousaram, Brian estava com tanta dor que mal conseguia encontrar forças para ver as horas no relógio. Ele conseguiu acender a lanterna, mas ela parecia pesada demais para o seu estado debilitado, e por isso ele a deixou cair fora do alcance. Quando o voo terminou, um funcionário viu a luz da lanterna e decidiu investigar. Espiando por um buraco na caixa, ele ficou chocado ao ver o que parecia ser um cadáver. O funcionário imediatamente chamou uma equipe de médicos e agentes alfandegários, que após um debate acalorado sobre a legalidade da caixa, decidiram abri-la. O calvário de Brian havia terminado. Ele havia escapado da Austrália, mas também não estava em Londres. Os funcionários surpresos, todos falando com sotaque americano, revelaram pro horror de Brian que ele estava na verdade em Los Angeles, quase do outro lado do mundo,
redondo em relação ao seu destino. Foram necessários 4 funcionários para puxar Brian e retirá-lo da caixa, e quando deitaram, as suas pernas se recusavam a se esticar. Por horas ele ficou preso na posição em que viajou. Mesmo assim, os funcionários o levaram para o hospital, e a história de Brian rapidamente chamou a atenção da mídia, e também chamou a atenção do FBI, que inicialmente pensou que ele fosse um espião ou que tivesse sido sequestrado. Depois de explicar que nenhuma das acusações era verdadeira, a questão que restava era o que fazer com ele. Felizmente, as autoridades americanas decidiram não apresentar queixa, mas isso não significava que Brian estava livre de problemas. Sendo considerada responsável pela sua viagem como clandestino, a Pan American poderia facilmente tê-lo enviado de volta para a Austrália, mas ansiosos para surfar na onda da publicidade, eles o enviaram para Londres, na primeira classe, e num assento de verdade dessa vez. Embora o tempo exato seja debatido, acredita-se que Brian tenha permanecido na caixa apertada por pelo menos 100 horas. Agora uma história ainda mais intrigante. Josephine Myrtle Corbin era uma garota normal segundo a maioria dos padrões. Ela nasceu em 12 de maio de 1868 no condado de Lincoln, no Tennessee. Só que eu esqueci de mencionar uma coisa. Ela tinha 4 pernas. Essa mutação lhe conferiu uma das anatomias mais estranhas de todos os tempos, por mais motivos do que você consegue imaginar, e consequentemente uma das vidas mais incomuns. Quando ela nasceu, seus pais mal podiam acreditar no que viam. E embora a menina fosse perfeitamente formada da cabeça ao umbigo, um segundo par de pernas minúsculas se encontrava contra sua barriga. Suas 2 pernas extras, embora capazes de algum movimento, eram subdesenvolvidas. Mais tarde, descobriu-se que ela havia nascido com uma condição incrivelmente rara, chamada díptico. O eixo do corpo dela havia se bifurcado para a esquerda e para a direita em algum ponto da coluna vertebral inferior durante o desenvolvimento fetal, o que significa que as suas pernas e pelvis haviam sido duplicadas. Com 2 pelvis lado a lado, Josephine naturalmente tinha 2 pares de pernas, cada um consistindo de uma perna totalmente formada e outra pequena com apenas 3 dedos. Embora Josephine conseguisse mover suas pernas menores, elas não eram fortes o suficiente para que ela andasse e não eram compridas o suficiente para alcançar o chão. Enquanto isso, uma das suas pernas maiores também tinha um pé torto. Então, ironicamente, a chamada menina de 4 pernas tinha apenas uma perna totalmente funcional. Conforme crescia, também ficou evidente que ela tinha outras coisas bem estranhas lá embaixo, mas eu vou falar disso depois. A condição de Josephine pode tê-la tornado uma estranha exceção na sua pequena cidade natal, mas mal sabia ela que justamente aquilo que poderia tê-la limitado também poderia transformá-la em uma estrela. Desde o momento em que ela completou apenas 5 semanas de vida, seu pai decidiu explorá-la como uma fonte de renda ambulante para a família. Depois de exibir sua filha de 4 pernas aos vizinhos curiosos e cobrar 10 centavos de cada um, o Sr. Corbin começou a colocar anúncios em jornais locais para atrair pessoas de todos os lugares. Ao longo da década seguinte, William Corbin levou sua filhinha por todo o país, onde ela foi exibida em feiras e eventos e nos chamados museus de 10 centavos. Quando Josephine completou 13 anos, em 1881, os anúncios de jornal que o seu pai publicava atraíram a atenção do famoso dono de circo P.T. Barnum, e ela foi prontamente contratada para o circuito de shows de variedades Barnum and Bailey, sob o nome de A Garota de 4 Pernas do Texas. Um dos primeiros panfletos promocionais de Josephine a descrevia como tendo um temperamento tão gentil quanto o sol de verão e tão feliz quanto o dia é longo. Quando Josephine subiu ao palco pela primeira vez, nada revelava sua condição incomum, exceto seus quadris particularmente largos e aquele pé torto. Mas quando ela levantou o vestido para revelar o que havia por baixo, toda a plateia ficou boquiaberta. Josephine continuou trabalhando para P.T. Barnum por 4 anos, e as pessoas ficavam tão ansiosas para vê-la que ela conseguiu um contrato excepcionalmente alto, de até $250 por semana. Aos 18 anos, Josephine já tinha dinheiro suficiente para se aposentar dos holofotes por um tempo. A irmã mais nova dela se casou com um cara chamado Hiram Locke Bicknell em novembro de 1884, e o irmão mais novo dele, chamado Clinton, se interessou por Josephine. No ano seguinte, os dois casaram. O casamento de Josephine pôs um fim precoce à sua carreira em espetáculos de variedades, para o grande desgosto dos donos de circo em todo o país. Nos anos seguintes, apesar de algumas complicações iniciais, Josephine surpreendentemente conseguiu ser mãe de 5 filhos saudáveis. Devido à sua rara deformidade, ela tinha 2 úteros, e por fim teve 3 gestações do lado direito e 2 do lado esquerdo. Ela também tinha 2 conjuntos distintos de intestinos, totalmente funcionais. Cada parte funcionava totalmente independente da outra. Então, hipoteticamente falando, Josephine podia ter, por exemplo, uma diarreia de um lado, ao mesmo tempo em que lutasse contra uma constipação do outro. Um quadro que, aliás, parece ser terrível. Além da sua presença constante na literatura médica dos Estados Unidos e de todo o mundo, Josephine manteve uma vida tranquila com o marido e os filhos. Mas quando seus filhos chegaram à idade adulta e os recursos
recursos começaram a diminuir, a carreira artística dela experimentou um breve renascimento por volta de 1909. Ela tirou do armário seus melhores vestidos e começou a se exibir no Museu Hilbert de Nova York aos 41 anos, sob o novo nome artístico de A Garota de Quatro Pernas de Cleburne. Embora já tivessem se passado mais de 20 anos desde que ela pisou em um palco, em pouco tempo ela estava ganhando $450 por semana, o que era uma fortuna para a época. Com o passar dos anos, Josephine começou a se aposentar do mundo do entretenimento. Então, em 1928, uma semana antes de completar 60 anos, ela faleceu tragicamente devido a uma infecção. Pessoas com quatro pernas que vivem tanto quanto Josephine são praticamente inexistentes na história recente. Mas se alguma pessoa atual de quatro pernas estiver assistindo, como essa moça da montagem que o meu designer gentilmente criou, deixa um comentário aí embaixo que talvez a gente te inclua no próximo episódio. O Guinness Book reconheceu várias pessoas como as mais altas do mundo e as mais baixas do mundo ao longo dos anos, mas apenas um homem se qualificou para as duas categorias numa única vida, o Sr. Adam Rayner. Adam nasceu na cidade de Graz, na Áustria, em 1899, filho de pais de estatura mediana. Seu pai tinha 1,68 e sua mãe 1,63. Conforme crescia, logo ficou evidente que Adam não estava se desenvolvendo no mesmo ritmo que as outras crianças. Aos 16 anos, ele tinha apenas 1,37 de altura. Aos 19, sua altura era de impressionantes 1,43. Sua nova altura significava que ele poderia ser oficialmente classificado como um anão, que é, por definição, qualquer adulto com menos de 1,47. Mal sabia Adam que ele não só cresceria os 5 centímetros extras necessários para ser classificado como de altura média, como acabaria por ascender a um outro patamar completamente diferente, o de gigantismo. As coisas começaram a ficar estranhas quando os colegas dele notaram algo. As mãos e os pés de Adam estavam ficando anormalmente grandes muito rápido. Aos 19 anos, Adam já usava sapatos tamanho 42, o que parecia totalmente desproporcional ao resto do corpo. Apenas 3 anos depois, seus pés já haviam crescido para o tamanho 50. Para se ter uma ideia do quão grande é isso, Shaquille O'Neal usa calçados tamanho 54 e mede 2,16 metros. Considerando que a altura de Adam permaneceu relativamente estável durante esse período, provavelmente parecia que ele estava usando calçados de palhaço. Ao longo dos seus 20 e poucos anos, todo o corpo de Adam começou a crescer repentinamente a uma taxa alarmante, diferente de tudo que alguém poderia ter previsto. Quando chegou aos 33 anos, ele havia crescido para impressionantes 2,16 metros. Quase ao mesmo tempo, ele começou a desenvolver uma curvatura severa na coluna, uma doença que o atormentaria pelo resto da vida. Mas o que teria feito com que esse cara se transformasse de um chamado anão em um gigante imponente em apenas uma década? Os médicos começaram a suspeitar que Adam podia ter desenvolvido um tipo específico de tumor que causou um caso extremo de acromegalia. Essa rara desordem hormonal geralmente ocorre quando a glândula pituitária começa a produzir o hormônio do crescimento em excesso. Além de ter um enorme efeito no crescimento em altura, a acromegalia também afeta o tamanho das mãos e dos pés, o que explica as proporções bizarras de Adam antes que o resto do corpo tivesse a chance de se desenvolver. Além da sua altura imponente, o rosto de Adam também se alongou por causa da testa e mandíbula proeminentes. Enquanto isso, seus lábios ficaram mais grossos e seus dentes mais espaçados. Todos esses sintomas comuns da acromegalia. A arriscada operação para remover o tumor foi realizada em 2 de dezembro de 1930. Infelizmente, embora o tumor tenha sido removido com sucesso, a cirurgia não funcionou completamente. Adam continuou a crescer, embora a um ritmo mais lento, com a curvatura da sua coluna piorando de maneira considerável. Com o passar dos anos, a sua audição e visão também pioraram, deixando-o parcialmente surdo e cego, além de uma série de outros problemas graves de saúde. Infelizmente, ele morreu em 4 de março de 1950 em Viena, com apenas 51 anos. Quando foi medido pela última vez antes da morte, Adam Rayner tinha impressionante altura de 2,34. Essa façanha incrível, embora problemática, o torna a única pessoa na história a ser considerada tanto um anão quanto um gigante no espaço de uma única vida. Vamos agora para algo verdadeiramente surpreendente. Você já deve ter ouvido falar de gatos que crescem entre cães e adquirem alguns comportamentos deles. Mas o nosso mundo abriga um fenômeno bem mais estranho: seres humanos criados por animais, que consequentemente adquirem suas características animalescas. Parece loucura, mas acontece, e eu tô prestes a te mostrar alguns dos exemplos mais notáveis já registrados. No final da década de 1910, um menino de 2 anos, de uma aldeia em Assam, no nordeste da Índia, foi levado para a selva por um leopardo. Devido à reputação dos leopardos como devoradores de humanos, a criança já tinha sido dada como morta, até que 3 anos depois
um caçador matou um leopardo fêmea perto da aldeia. Junto do corpo estavam 2 filhotes e um garoto de 5 anos, o mesmo menino levado 3 anos antes. O menino foi devolvido aos pais, que tiveram que vigiá-lo atentamente, já que sempre que se assustava, corria para a selva feito um quadrúpede. Ele se recusava a dividir a cabana do pai e tinha que ser amarrado a um poste na grama do lado de fora, porque era o único lugar onde ele conseguia dormir. Ele também tinha um olfato extremamente desenvolvido e usava para encontrar pequenos animais e galinhas da aldeia, que despedaçava e comia com uma velocidade perturbadora. Assim como muitas das crianças chamadas selvagens, ele era agressivo e tinha dificuldades de socialização. Quando foi trazido de volta à aldeia, o menino leopardo mordia e atacava todos os humanos com quem entrava em contato, mas com o tempo se acostumou com pessoas. Há registros até de que ele acabou se casando, enquanto continuava a caçar, matar e devorar pequenos animais regularmente. Mas acho que todo marido tem o seu hobby estranho. Agora vamos falar de algo mais recente. Quando a equipe médica de uma clínica em Moscou recebeu um novo paciente em dezembro de 2007, ele era o mais estranho que já tinham visto. O menino, com não mais do que 10 anos, havia sido encontrado vivendo entre uma matilha de lobos nas florestas da região de Kaluga, na Rússia. Suas unhas dos pés eram extremamente compridas, ele estava imundo e se mostrou um paciente terrível. Ele rosnava e mordia a equipe com, segundo relatos, dentes afiados. Embora o menino parecesse inteligente, ele não conseguia falar, o que sugeria que vivia entre os lobos desde a infância. Infelizmente, essa foi praticamente toda a informação que os médicos conseguiram, porque, correndo em 4 membros, ele escapou dias depois e nunca foi recapturado. Mas ele não foi a primeira criança selvagem supostamente criada por lobos. Outros casos surgiram em registros locais na Índia durante o século XIX, mas um caso específico da Espanha de meados do século XX é indiscutivelmente o mais fascinante de todos. Em 1954, aos 7 anos de idade, o pai de Marcos Rodrigues Pantorra o vendeu a um pastor de cabras na Serra Morena, na Espanha, para servir essencialmente como um escravo. Mas após a morte do seu mestre, Marcos conseguiu sobreviver na natureza, aprendendo o que comer ao observar os animais. Por exemplo, Marcos deixava os javalis farejarem os tubérculos sob a terra e os roubava antes que tivessem a chance de comê-los. De acordo com seu próprio relato, durante a sua jornada, Marcos se viu em uma caverna ocupada por alguns filhotes de lobo. Jovem e ingênuo, ele adormeceu na toca, sendo acordado depois quando a mãe de aparência agressiva retornou. Mas depois de alimentar os filhotes, a loba deu a Marcos um pedaço de carne. Ele se serviu e ela começou a lambê-lo. O vínculo recém-formado entre eles durou até que ele fosse encontrado pela Guarda Civil Espanhola em 1965. Após 11 anos de solidão, ele foi devolvido à civilização, uivando e mordendo feito um lobo. Embora inicialmente desprezasse a vida em Madrid, onde foi internado em uma clínica, ele acabou se acostumando à vida humana. Durante anos, insistiu em dormir no chão em vez de uma cama, porque se sentia mais à vontade ali. Mas com o passar do tempo, encontrou emprego em trabalhos agrícolas e agora está aposentado, tendo sido totalmente reintegrado à sociedade. Ele toca gaita e gosta de beber no bar local como um cara comum, mas afirmou que a vida humana nunca vai ser tão significativa para ele quanto a vida entre os lobos, e que se fosse mais jovem, voltaria para as montanhas. Nossa próxima história incrível é a de Oshana Malaya, que nasceu em 1983 na vila russa de Nova Blagoveshchenka, filha de pais alcoólatras. Quase totalmente negligenciada, Oshana foi trancada para fora de casa aos 3 anos de idade e não teve escolha a não ser buscar abrigo em um canil antigo perto de sua casa. Durante 5 anos, Oshana viveu entre os cães, dividindo restos de comida e retornando para casa só nas raras ocasiões em que a oportunidade surgia. Quando sua situação foi finalmente descoberta pelas autoridades, os cães resistiram enquanto os cuidadores a levavam, claramente a considerando parte da matilha. Oshana foi transferida para um lar adotivo para crianças com deficiência intelectual, onde eles começaram a estudar o impacto dos 5 anos anteriores. Oshana se comportava exatamente como um cachorro em todos os aspectos, desde seus movimentos até seus hábitos alimentares e de higiene. Incrivelmente, após anos de terapia e educação especializadas, ela conseguiu falar fluentemente com inteligência. Embora o seu nível intelectual ainda seja considerado deficiente, ela agora ganha vida ordenhando vacas e até aparece ocasionalmente em entrevistas na TV da Ucrânia. Mas os casos de crianças selvagens ficam bem mais estranhos, como você vai ver a seguir. No final da década de 1950, na aldeia indiana de Baragdava, uma mãe assistiu horrorizada enquanto seu filho de 1 ano caía no rio Kuano e era levado pela correnteza. Mas em 1973, um padre local que caminhava às margens do rio nos arredores da aldeia avistou um menino coberto da cabeça aos pés pela sujeira do rio, pescando e comendo peixes crus. Logo, mais pessoas começaram a relatar avistamentos da estranha criança, incluindo a mãe que havia
havia perdido o filho anos antes. Ao vê-lo dormindo na margem do rio, ela teria notado uma marca de nascença idêntica que o seu próprio filho tinha. Mas, fosse ou não seu filho, o menino anfíbio foi capturado e levado de volta à aldeia. Sua pele estava calejada, com uma notável tonalidade verde, possivelmente por causa das diversas algas do rio. Ele não conseguia andar muito bem e parecia ser surdo, mas fugiu antes que soubessem mais sobre ele. Passou os últimos anos de sua vida como uma curiosidade local, com os moradores deixando comida para ele às margens do rio. Mas, infelizmente, um dia ele foi encontrado morto à margem das águas. Por mais de uma década, essa imagem circulou na internet, sendo considerada o único registro da criança anfíbia. Embora não se saiba ao certo se essa criança deformada é realmente o menino sapo de Bargdava, a imagem certamente encaixa na história. Agora seguimos com uma pergunta: por quanto tempo você conseguiria prender a respiração? Alguns minutos no máximo, certo? Bom, quando um desastre horrível aconteceu em 2012, um homem foi deixado sozinho na escuridão total no fundo do mar por incríveis 30 minutos. Ninguém poderia sobreviver a isso, certo? Vem comigo descobrir o que os colegas dele encontraram quando resgataram. O homem em questão era Chris Lemons, um mergulhador de saturação em águas profundas, cujo trabalho envolvia a construção e o reparo de equipamentos submarinos. É uma atividade séria e arriscada, por isso os mergulhadores de saturação vivem em uma câmara pressurizada por longos períodos antes de mergulhar, permitindo que seus corpos se aclimatem. Quando chega a hora de trabalhar, os mergulhadores entram em uma câmara menor, igualmente pressurizada, chamada sino, a qual desce até as profundezas do local de trabalho no oceano. Após a conclusão do trabalho subaquático, os mergulhadores retornam ao sino, que os leva de volta à câmara pressurizada a bordo do navio. Assim que o trabalho, que geralmente dura várias semanas, termina, eles são descomprimidos lenta e cuidadosamente ao longo de vários dias. Nesse tipo de trabalho em águas profundas, existem naturalmente muitos riscos. Um dos maiores é manter o suprimento de ar através do cordão umbilical do mergulhador. Esse cordão longo e resistente fornece calor, oxigênio, contato com o navio e qualquer outra necessidade para sobrevivência. A doença da descompressão ou o mal dos mergulhadores é outro risco e ocorre quando os mergulhadores retornam a níveis de pressão mais baixos muito rapidamente. Nessas situações, o nitrogênio dissolvido no sangue tenta sair do corpo extremamente rápido, podendo resultar na formação de bolhas no sangue, o que causa dores de cabeça, dores nas articulações e até paralisia e morte. Devido a esse risco, o mergulho de saturação é projetado para garantir que a descompressão ocorra o mais lento possível. Mas conhecer todos os perigos não impediu Chris Lemons de partir para um mergulho em 18 de setembro de 2012. Como a maioria dos mergulhadores de saturação, ele amava seu trabalho. Para ele, as experiências únicas superavam os riscos. Naquele dia fatídico, Chris e sua equipe estavam trabalhando há algum tempo, quando as condições climáticas na superfície pioraram de repente. Os sistemas de navegação do barco de apoio falharam, o que significava que ele não conseguia manter sua posição para os mergulhadores. O enorme navio começou a se afastar e os mergulhadores foram instruídos a retornar à câmara hiperbárica o mais rápido possível. Na tentativa de retorno, ocorreu um desastre. Enquanto Dave, o colega mergulhador de Chris, era levado pelo navio, o cabo umbilical de Chris ficou preso na estrutura metálica em que estavam trabalhando, prendendo a ela. A força de tração do barco de 8.000 toneladas rompeu o cabo e ele caiu no fundo do mar na escuridão total. Enquanto todos acima de Chris tentavam desesperadamente chegar até ele, ele usou seus 2 cilindros de ar, conhecidos como cilindros de emergência. Juntos, eles continham ar suficiente para apenas 5 minutos. Pensando rápido na escuridão impenetrável, Chris localizou a estrutura em que estava trabalhando e subiu até o topo, onde o resgate teria mais chances. Mas quando chegou ao topo, seu suprimento de ar estava quase no fim. Chris não teve escolha a não ser ficar ali deitado a 90 metros de profundidade, aguardando o resgate, com a respiração ficando cada vez mais difícil. Momentos depois, ele perdeu a consciência. Na superfície, após reiniciar freneticamente os computadores do barco, o sistema de navegação voltou a funcionar, permitindo que o barco retornasse a Chris. 30 minutos depois, o colega mergulhador de Chris o arrastou rapidamente de volta para o sino, onde outro colega começou a reanimá-lo com RCP. Dado que o oxigênio é vital para o funcionamento do cérebro e para os processos corporais em geral, uma pessoa comum só consegue sobreviver alguns minutos sem ele. Porém, meia hora depois de Chris ficar sem oxigênio, por algum milagre ele se reanimou com uma respiração profunda. Quando o médico a bordo finalmente prestou socorro a Chris, ficou chocado ao descobrir que, apesar do cansaço e do frio, ele estava bem. Ele não sofreu danos cerebrais nem qualquer outro problema associado à falta de oxigênio. Mas como isso foi possível? Uma possibilidade pode ter sido o resfriamento do corpo e do cérebro de Chris na água do Mar do Norte, que provavelmente estava abaixo de 3 graus. A taxa metabólica de uma pessoa, ou quanta energia seu corpo usa,
diminui em temperaturas mais baixas. Então, um cérebro resfriado pode sobreviver por mais tempo sem oxigênio. Uma reação conhecida como reflexo do mergulhador também pode ter ajudado Chris. Geralmente desencadeado pelo mergulho em água fria, o reflexo diminui a frequência cardíaca, permitindo que o sistema respiratório conserve energia. Um dos fatores mais importantes para a sobrevivência de Chris foram seus cilindros de emergência. Com um teor de oxigênio superior ao do ar normal, os cilindros saturaram os tecidos de Chris com oxigênio. Além disso, durante mergulhos de saturação, a produção de glóbulos vermelhos é significativamente reduzida em mergulhadores, significando que o oxigênio é transportado mais lentamente. Em última análise, isso prolonga o tempo que um mergulhador pode sobreviver com oxigênio mínimo ou mesmo sem oxigênio. Mas todos esses fatores teriam sido em vão se não fosse pelas ações calmas e precisas de Chris para facilitar o resgate. Graças a uma combinação de raciocínio rápido e as peculiaridades biológicas do mergulho de saturação, Chris conseguiu o que era aparentemente impossível, garantindo a ele um lugar entre os milagres vivos. Agora veremos um mergulho de um tipo muito diferente. Em junho de 2017, policiais em patrulha em Dixon, no estado do Illinois, testemunharam um carro avançar o sinal vermelho em um cruzamento movimentado. Ao contrário do que se poderia esperar de alguém ignorando um semáforo, a câmera do painel do carro da polícia mostrou o veículo se movendo estranhamente devagar. Claramente havia algo errado. Enquanto o carro azul desgovernado continuava em frente, outro motorista saiu do veículo e fez isso aqui. Quando os policiais perplexos saíram para investigar, tudo ficou claro. O motorista do carro azul teve uma convulsão, que obviamente o fez perder o controle do veículo. Totalmente por acaso, um motorista que vinha na direção oposta, chamado Randy Tompkins, percebeu a emergência médica e imediatamente agiu como um herói. Saltando pela janela, ele puxou o freio de mão bruscamente e garantiu que o motorista não se machucasse nem machucasse ninguém. Randy aprendeu o que fazer em uma situação como essa, depois de se envolver em um cenário muito semelhante anos antes. Uma senhora idosa que estava tendo uma convulsão colidiu com seu carro quando ele tinha apenas 16 anos. Ele ficou frustrado por não ter conseguido perceber os sinais para evitar a colisão ou ajudar a mulher. Desde aquele dia, ele assumiu a responsabilidade de garantir que estivesse sempre preparado caso se deparasse com um cenário semelhante. Embora as chances de algo parecido acontecer com ele de novo fossem extremamente pequenas, seu preparo acabou valendo a pena quando a hora chegou. Parece aquelas histórias sobre as origens de um herói. Nesse caso, um super-herói com poderes bem específicos. Mantendo o tema de heroísmo inacreditável, em 2018, um imigrante maliano de 22 anos que morava em Paris, chamado Mamoudou Gassama, arriscou sua vida para salvar de uma criança sem hesitar. O menino de 4 anos havia sido deixado sozinho em casa enquanto o pai fazia compras. Durante esse tempo, a criança conseguiu chegar à varanda, escalou a grade de proteção e ficou se agarrando com todas as forças. Foi aí que Mamoudou entrou em ação. Ao avistar a criança pendurada, ele imediatamente começou a escalar o prédio e essa ação foi filmada por um pedestre. Em uma verdadeira demonstração de heroísmo, Mamoudou arriscou cair de uma grande altura para salvar a criança e obteve um sucesso glorioso. Seus atos não passaram despercebidos. Em poucos dias, ele recebeu não apenas um agradecimento pessoal do primeiro-ministro francês, Emmanuel Macron, mas também a cidadania francesa. Além disso, foi-lhe oferecido um emprego no Corpo de Bombeiros de Paris, o qual ele aceitou com prazer. Agora, uma história bem mais sombria. Dolly Osterreich era uma dona de casa de Milwaukee com um charme inconfundível, um apetite insaciável e um segredo muito perturbador escondido no sótão. Dolly nasceu na década de 1880 e cresceu como imigrante alemã em uma fazenda pobre do meio oeste americano. No início dos seus 20 anos, casou-se com seu primeiro marido, Fred Osterreich, um rico dono de fábrica de vida boêmia. Fred trabalhava longas e cansativas horas e quando estava em casa se entregava à bebida. Enquanto isso, Dolly tinha necessidades e seu marido geralmente estava bêbado ou ocupado demais para atendê-las. Em 1913, quando Dolly tinha 33 anos, ela ligou para Fred para dizer que a sua máquina de costura tinha parado de funcionar. Fred prometeu enviar um técnico naquela mesma tarde. Eis que surge Otto Sennhuber, de 17 anos, que trabalhava como técnico na fábrica de Fred. Quando Otto chegou à casa dos Osterreich, Dolly o recebeu vestindo apenas uma camisola de seda e meias e usando um pouco do seu melhor perfume. Você já entendeu o que aconteceu em seguida. Os dois começaram um caso escandaloso às escondidas de Fred, mas os vizinhos logo perceberam
perceberam seus encontros cada vez mais frequentes. Dolly decidiu despistar as pessoas com uma ideia absolutamente maluca. Otto deveria largar o emprego na fábrica e se mudar para o sótão dela. Otto estava tão apaixonado que concordou em sacrificar toda a interação com o mundo exterior só para roubar alguns momentos preciosos com Dolly, enquanto o marido dela estava no trabalho. Dolly colocou um cadeado no sótão e guardou a chave para ela, dizendo a Fred que queria um lugar seguro para guardar suas peles. Otto passava os dias preparando gin caseiro e fazendo amor com Dolly, e as noites à luz de velas, escrevendo histórias de ficção popular sobre aventura e luxúria que ele esperava publicar algum dia. Ele era alimentado com restos de comida da cozinha, comprados por Dolly, e ganhava vida realizando tarefas domésticas. O acordo entre Dolly e Otto continuou assim por 5 anos, durante os quais Fred ouviu ruídos inexplicáveis e perdeu alguns pertences pessoais, mas no fim das contas nunca suspeitou de nada, até que em 1918, Fred disse a Dolly que eles iam se mudar para Los Angeles. Dolly concordou com uma condição: a casa tinha que ter um sótão. Quando chegou o dia da mudança, Dolly falou para Otto ir na frente. Quando os Osterreich chegaram, Otto, agora com 22 anos, já havia se instalado no novo sótão. Caso você esteja se perguntando o quão apertado era o lugar, essa é outra inquilina posterior, a senhora Nels Burgle, fazendo um tour pelo pequeno ninho particular de Otto. Em Los Angeles, a relação entre Fred e Dolly começou a se deteriorar à medida que o alcoolismo dele piorava. Na noite de 22 de agosto de 1922, uma violenta discussão irrompeu entre o casal. Ao ouvir a discussão e temendo pela vida de Dolly, Otto desceu correndo as escadas com 2 pistolas calibre 22. Fred, perplexo ao se ver encarando o cano de uma arma empunhada por seu ex-colega, rapidamente ficou furioso. A luta que se seguiu não foi nada bonita, e então Fred encontrou seu fim. Os amantes ilícitos tiveram que pensar rápido, então arquitetaram mais um plano para encobrir seus rastros. Otto pegou o relógio cravejado de diamantes de Fred e trancou Dolly no armário. Então, assim que Otto voltou para o seu esconderijo no sótão, Dolly começou a gritar até que um dos vizinhos chegou e chamou a polícia. Embora a polícia tivesse suas suspeitas sobre a cena, não havia motivos para duvidar da história de Dolly. Ela havia sido roubada por um homem que rapidamente matou seu marido e fugiu com seu relógio de diamantes. Avançando alguns meses e tendo herdado a fortuna de Fred, Dolly comprou uma nova casa. Embora finalmente tivessem a oportunidade de tornar o seu relacionamento público, por razões que permanecem um mistério até hoje, Otto mais uma vez se escondeu no sótão. Dolly, enquanto isso, não se contentava com apenas um homem em sua vida e começou um novo relacionamento com seu advogado de espólio Herman Shapiro. Após uma série de encontros em que Dolly gradualmente deixou escapar seus crimes, a lei colocou as mãos nela. Apesar de ela e Otto terem se safado por algumas décadas e por fim se separado, os dois foram pegos em algum momento, mas devido a complicações baseadas em evidências, júris inconclusivos e o prazo de prescrição, a dupla acabou sendo absolvida e inacreditavelmente nunca cumpriu pena. Agora vamos a outra história inacreditável, envolvendo pessoas um pouco mais virtuosas. Ao longo da década de 50, na Igreja Batista Westside em Beatrice, no estado de Nebraska, o ensaio do coral às quartas-feiras sempre começava pontualmente às 19h20. Não foi diferente no dia 1º de março de 1950, quando o reverendo Walter Klempel chegou à tarde para preparar a igreja. Ele acendeu a fornalha, já que as noites eram frias naquela época do ano, e voltou para casa para jantar. Às 19h10, quando estava prestes a sair para o ensaio do coral com a família, eles se atrasaram porque a sua filha derramou comida no vestido. Enquanto elas se trocavam, um frustrado reverendo Walter observou as 19h20 chegarem e passarem, e eles oficialmente se atrasarem. Mal sabia ele que o atraso da sua filha acabaria salvando suas vidas. Às 19h25, um estrondo ecoou pela cidade, quando a Igreja Batista Westside explodiu repentinamente. Suas paredes desabaram e o pesado telhado de madeira caiu. Pessoas de toda a cidade correram para o local, incluindo o reverendo Walter. Quando ele chegou, os bombeiros já haviam controlado as chamas e vasculhado os escombros em busca de corpos. Foi então que uma feliz coincidência ganhou um novo nível de estranheza. Segundo os bombeiros, a explosão foi causada por um vazamento de gás perto da fornalha, o que significa que a igreja poderia facilmente ter explodido enquanto o reverendo Walter estava lá à tarde. Mas não é só isso. No momento da explosão, a igreja estava vazia, o que era muito peculiar, visto que o ensaio do coral já devia estar acontecendo. Onde estavam os outros membros do coral? Os bombeiros não os encontraram nas buscas. Acontece que todos os 15 membros acabaram se atrasando, e por motivos completamente diferentes. Problemas com o carro atrasaram 2 mulheres, enquanto outras pararam para terminar a lição de casa, concluir uma carta e ouvir o final do seu programa de rádio favorito. A pianista da igreja tirou um cochilo depois do jantar e acabou dormindo demais, e a sua mãe, regente do coral, não podia ir sem ela. Como não havia celulares na década
década de 50 para enviar mensagens, nenhuma delas tinha como saber que as outras também estavam atrasadas. Mas graças ao que poderíamos chamar de um verdadeiro milagre, todas as pessoas do coral sobreviveram completamente ilesas. Aposto que isso lhes deu muito o que comemorar. Por outro lado, para o sujeito da história inacreditável a seguir, cantar era a última coisa que ele pensava. Em 2012, Ron Sveden, de 75 anos, de Brewster, no Massachusetts, estava com uma tosse incessante, falta de ar e muita falta de energia. E a situação parecia estar piorando. Mas quando os médicos fizeram radiografias do seu tórax, perceberam que havia algo muito intrigante acontecendo. Apesar das radiografias revelarem uma mancha granulada no pulmão esquerdo de Ron, os médicos não conseguiram encontrar nenhuma evidência de câncer ou outras doenças, o que uma mancha como aquela normalmente indicaria. Quando a amostra de tecido dos pulmões de Ron voltou do laboratório, os médicos ficaram chocados ao encontrar vestígios de matéria vegetal na amostra. E não, nenhum membro da equipe médica deixou cair salada nela. À medida que os médicos realizavam mais testes, uma constatação verdadeiramente impressionante surgiu. Durante todos aqueles meses em que Ron tossiu e teve chiado no peito, ele estava andando por aí com uma planta de ervilha crescendo no pulmão. E eu sei o que você está pensando, como uma coisa dessas é possível? Bem, quando uma ervilha germina, ela cresce até romper a superfície do solo, mas como não conseguiu sair do corpo de Ron, o broto de pouco mais de 1 centímetro ficou ali causando problemas. Mas a verdadeira questão era como ele foi parar ali. Muito provavelmente, Ron estava comendo muito rápido e a ervilha deslizou pela traqueia em vez do esôfago. Como seus reflexos de engasgo não conseguiram expelir a ervilha da traqueia, ela acabou no pulmão, onde acabou brotando. Infelizmente, os médicos não conseguiram retirá-la pelo mesmo caminho que desceu, e Ron teve que ser operado para remover a ervilha parasita. Mas nada que tenha afetado seu senso de humor. Depois do procedimento bem sucedido, quando as enfermeiras colocaram um prato cheio de ervilhas na frente dele, ele simplesmente riu e comeu. Vamos agora a outra pessoa idosa com uma história verdadeiramente desconcertante para contar. Em março de 2020, Ruth Bryant estava comemorando seu 100º aniversário no lar de idosos em que vivia na Carolina do Norte, quando 2 policiais entraram na área de convivência à sua procura. Eles se aproximaram dela, onde estava sentada com sua família, sacaram um par de algemas e se prepararam para prendê-la. E você pode estar pensando, qual é, essa velhinha roubou um banco? Será que é culpada de algum crime perverso que ocorreu há muito tempo e só agora foi descoberta? A resposta foi ainda mais chocante. Pro espanto de todos, Ruth estava sendo presa por atentado ao pudor, e ela nem tentou negar, mas ela causou um grande alvoroço quando os policiais a algemaram ao seu andador, chegando a dizer que estava se irritando com um deles. E não é só isso. Enquanto a colocavam na viatura, ela reagiu chutando o joelho de um dos policiais. O temperamento forte de Ruth deixou sua filha horrorizada ao ver a mãe sendo levada para a delegacia. Quando finalmente chegaram, os policiais não perderam tempo em fazê-la sentar para tirar uma foto de identificação. Um telefonema e um macacão laranja depois, a filha dela chegou à delegacia esperando encontrar sua frágil mãe idosa se lamentando numa cela. Em vez disso, a cena foi ainda mais chocante do que ela imaginava. Ruth não só não estava em perigo, como nem sequer estava presa. E nessa hora a delegacia explodiu em risadas. Acontece que a prisão foi uma grande brincadeira que ela organizou pessoalmente para o seu próprio aniversário. Em um século inteiro, ela nunca tinha tido problemas com a lei. E esse era um dos itens da sua lista de desejos que ela queria riscar. Com a brincadeira encerrada, logo ela estava de volta ao lar de idosos, passando o resto do seu aniversário cercada por amigos, familiares e com uma ótima história para contar. E por hoje eu fico por aqui. Você tem alguma história inacreditável para contar? Deixa aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir.